Hoje vamos conversar um pouquinho a respeito do livro Where the Wild Things Are, um verdadeiro clássico da literatura infanto-juvenil e infantil dos Estados Unidos, que fez história e até hoje é muito discutido, certo? O livro foi escrito pelo autor e ilustrador norte-americano Maurice Sendak em 1963. Sendak é um dos principais nomes da literatura infantil e juvenil dos Estados Unidos, muito por trabalhar em seus livros e artes sentimentos delicados e complexos, como a solidão, a tristeza e os medos das crianças. Isso se deve muito ao fato dele sempre ter relatado que sua infância foi um momento muito triste. De origem judaica, a família de Sendak sofreu nos campos de concentrações nazistas, o que levou o jovem menino a ter o contato prematuramente com a morte e o sentimento de desamparo. Veremos como esses temas aparecem em Where the Wild Things Are. Sobre o que fala o livro, certo? Uma sinopse básica do livro, e isso é curioso porque acontecem poucas coisas em matéria de texto, a gente vai ver melhor. As ilustrações dizem muita coisa, mas textualmente a gente não tem muitos acontecimentos. Mas assim, uma sinopse básica do livro para a gente começar a conversa. É o menino Max, a gente inicia a história com ele. Ele está brincando pela casa com sua Wolf Suit, né, uma fantasia de lobo. Ele está brincando, correndo, fazendo atrapalhadas. É à noite, porque está na hora do jantar. E a mãe dele repreende ele e manda ele para a cama sem janta, sem sobremesa. Manda ele dormir. Você vai ficar aí no seu quarto, sem ter o que comer, de castigo. Aí nesse momento, o Max, ele começa, dentro do próprio quarto, a imaginar, a ter um momento no qual o seu quarto se transforma em uma floresta. E dessa floresta surge um oceano, esse oceano traz um barco, e o Max navega nesse barco por muito, muito tempo, por meses, anos e um dia, até chegar a uma ilha, que é a ilha onde The Wild Things Are, onde vivem as criaturas, né? As coisas selvagens, The Wild Things. E lá, primeiramente, ele é recebido com um certo dificuldade, porque os monstros querem entender quem ele é, os monstros rugem, as criaturas vão para cima dele, e aí ele pede calma e consegue hipnotizar as criaturas usando um truque, né, dele de olhar nos olhos delas sem piscar. Fazendo isso, ele ganha o respeito e o medo, de alguma forma, dessas criaturas, que colocam ele como rei. Ele é saudado como rei pelas próprias criaturas devido a esse truque que ele faz. E aí o Max, ele começa a se divertir com as criaturas, ele se encontra com elas, ele entende elas e eles brincam juntos, eles se penduram pela floresta, eles correm, eles se divertem. Só que imediatamente depois, o Max, ele se cansa disso. Ele se vê sozinho, ele se vê sem ninguém com ele, ele se vê desamparado. E é aí que as coisas ficam um pouco mais complicadas. Porque nesse momento ele se irrita com toda a festança que ele mesmo criou, né? E ele pede para que as criaturas parem. Ele fala: parem com isso, vão para a cama sem janta. Ele diz isso para as criaturas. E quando ele diz isso, ele decide voltar para o quarto dele. E aí o que a gente tem no final do livro é a trajetória do Max retornando, né, esse processo cíclico. Ele pega o barco dele e volta para casa dele. E quando ele chega no quarto, né, que não é nada além da própria imaginação, ele sente o cheiro da comida que ainda está quente. O enredo é basicamente esse. Então, o que tem de mais aí? Quais são as sutilezas? Qual é a coisa literária que esse texto vai trazer pra gente e que não está tão posta de cara? Vamos ver isso um pouquinho. Como a gente pode perceber vendo essas imagens, a questão gráfica do livro, as ilustrações como um todo, elas estão bem conectadas com o texto. E
Dependendo de como a gente lê de primeira, pode até ter uma impressão errada de que as ilustrações estão apenas representando, de uma forma visual, um desenho, aquilo que está sendo dito. Então, o texto diz Max navegou e a imagem mostra o Max navegando. Contudo, a relação que o autor estabelece entre essas duas coisas é muito mais complexa e muito mais criativa do que uma mera ilustração que repete o que foi dito. E como a gente pode perceber isso é analisando como que a imagem está no livro representando a imaginação do Max, a figuração do Max, a criatividade do Max, o momento de liberdade do Max. Isso a gente pode ver já num dos primeiros desenhos, onde a criatura aparece na parede da casa, assinado por ele, by Max. Ali, aquele detalhe está dizendo para o público que o Max é uma criança que gosta de desenhar, que encontra a voz no desenho, que se expressa por meio dessa arte, se expressa por meio das imagens. E como que para o Max, e o livro reforça isso, a gente vai ver exatamente como, o texto, a parte verbal, esse discurso, está muito associado a um mundo de regras, a um mundo de adultos, a um mundo de pessoas mais velhas, de obrigações. Então você repara que no início do livro há uma proporção de igualdade. Você tem o texto numa folha inteira branca, apenas com ele, e o primeiro quadro ele é minúsculo, ele é o menor quadro do livro. A imagem ela está dentro de um quadro pequeno, com uma borda muito grande, uma borda branca enorme. E conforme a história vai progredindo, conforme o Max vai se soltando cada vez mais, ele briga, recebe a bronca, ele vai para o quarto, ele começa a imaginar a floresta. O quadro ele vai cada vez se abrindo mais, a imagem vai cada vez mais ocupando mais espaço das páginas, em detrimento do texto. O texto se apequena diante da imagem. Quando ele está no navio, no barco, navegando, a proporção fica quase que meio a meio. E conforme ele chega na ilha da Wild Things, das criaturas, dos monstros, a coisa vai se tornando cada vez mais grande. Você vai ver que a proporção do espaço em branco vai diminuindo, ao ponto em que, quando ele propõe se divertir, quando ele se encontra de vez, quando ele liberta a sua imaginação, quando ele se vê naquele espaço, ele percebe que aquelas criaturas querem o bem dele, que aquelas criaturas estão gostando da presença dele, que ele se torna rei. O livro inteiro se torna ilustrado, de modo que não há, por 3 páginas, texto algum ou sequer margem branca alguma. Ali é tudo coberto de felicidade, de imaginação do Max, do momento criativo do Max. E conforme ele vai se fechando para a ideia das Wild Things e começa a repensar, quando ele briga com as criaturas e diz para elas pararem, e reproduz o discurso da mãe dele, ou seja, ele fala para as criaturas que na condição de rei ele vai deixar elas dormirem sem comida, igual a mãe dele fez no começo, o texto volta à tona, e aí o que a gente vê daí em diante até o final do livro é o achatamento dos planos, retornando àquela estrutura do começo. Cada vez mais o quadro branco, a margem branca, vai aumentando e o texto vai tomando uma proporção maior em relação às imagens. De modo que o livro mantém uma estrutura circular que, no entanto, não diz que o Max se mantém o mesmo. Isso é uma evolução do personagem, porque o livro trata, sobretudo, do processo de amadurecimento da criança que acredita que o único caminho que ela quer, a única coisa boa da vida é estar livre, é brincar, é se divertir, que a responsabilidade é sempre ruim. Só que quando ele está 100% livre na imaginação dele, ele se vê sozinho e isso assusta ele. Então ocorre com o Max um processo de amadurecimento emocional, de entender que a figura materna, que também dá bronca, é uma figura que consola, é uma figura que faz ele se sentir bem, é uma pessoa que tem carinho por ele, e que nem tudo que é palavras, nem tudo que são regras,
necessariamente são ruins. E quando o Max entende isso, ele encontra esse equilíbrio, a própria estrutura das páginas, o próprio livro em si, a proporção de ilustração e de texto se equilibra também, formando um panorama muito bonito e que diz muitas coisas por meio dessa conexão entre o texto e a imagem. E retomando o que a gente disse lá no início, a respeito do autor e algumas características, fica bem evidente do que a gente estava falando quando a gente olha o livro, certo? Após ver a história e principalmente se atentar bastante nas ilustrações. Ao contrário do senso comum e do que muitas pessoas que consomem esse tipo de literatura, ou melhor dizendo, pessoas que compram esse tipo de literatura para dar para os filhos, que tem em mente algo pedagogizante, alguma coisa do tipo ensinar boas maneiras para a criança, ensinar a criança a se comportar, tem medo de tocar em certos assuntos, o livro, apesar de muito singelo e sutil, ele toca em questões muito importantes e profundas. O Max, ele não é uma criança plana, ele não é raso. Ele possui uma independência emocional muito grande. É uma criança que se sente solitária. Apesar de estar acompanhada de amigos, criaturas, monstros projetados pela sua mente, ele ainda se sente sozinho, ele ainda sente a necessidade de retornar, de ter essa passagem, de abraçar não a questão da maturidade como abrir mão da sua felicidade, abrir mão da sua independência, abrir mão do seu lado monstro. Tanto é que ao final, o último quadro, a última imagem do livro, a última ilustração, o Max ainda está vestido de fera, ele ainda usa o seu wolf suit, o que também é um tema muito delicado e pouco trabalhado na literatura infantil da época. A questão de que nós possuímos monstros, nós possuímos lados ferais que vão além daquilo que a gente gosta de demonstrar na sociedade, que a gente precisa demonstrar na sociedade. E no Max isso é muito encarnado, quando a gente vê ele brigando com a mãe, pulando pela casa, não aceitando a bronca, ficando irritado, e depois reproduzindo o discurso da mãe com as criaturas que ele criou. E um outro símbolo que reforça isso é a passagem do rio. O Max, ele para chegar na ilha, ele passa por um rio e na ilha ele retorna pelo mesmo rio. O rio, ele é um símbolo literário muito antigo que diz exatamente isso, um momento de passagem, de amadurecimento, de mudanças. O personagem nunca é o mesmo depois de atravessar um rio. O rio é a viagem, é aquilo que move o personagem, aprofunda questões. E no caso do Max, a gente percebe que, tal qual a estrutura do livro encontrou um equilíbrio, ele também enxergou esse equilíbrio. Ele não deixa de ser um menino levado, um menino que respeita a sua individualidade, que gosta do seu lado criativo, da sua fera, do seu wolf suit, a sua defesa, mas ele entende que só aquilo não basta, que só aquilo também não vai trazer felicidade para ele, que só aquilo afasta ele de pessoas que ele gosta e que faz bem. E esse é um retrato de uma criança, de um pré-adolescente, de um momento de transição muito bem delineado e muito pouco explorado à época.